Et si c'est que vos pensiez savoir sur el amor et faux. Et si, au lieu de chercher la perfection, et il suffisait de trouver quelqu'un qui vos voit tel que vos êtes, sans jugement ni masque. C'est l'histoire de João, jeune homme qui grandit sans famille, resté par le monde, jusqu'à ce qu'un inconnu, Miguel, décide de briser son silence et de lui montrer que l'amour n'est pas une question de richesse ou de stat, mais de vérité et d'authenticité. C'est pas un conte de fées, mais l'histoire de Deus que sommes perdus qui se sont trouvés. Et ce voyage commence là où tout semble fini. Desde que me entendo por gente, sempre estive sozinho. O meu nome é João Silva, e não tenho memórias de pais ou de uma família que me abraçasse à noite. Cresci num lar de acolhimento nos arredores de Lisboa, um lugar onde o cheiro a mofo se misturava com o eco das vozes de outras crianças. As paredes cinzentas pareciam engolir qualquer esperança, e o frio do chão de cimento era um lembrete constante de que ali não havia calor humano. No lar, aprendi cedo a ficar calado. Falar pouco, não chorar, não me queixar, essa era a minha armadura. Se passasses despercebido, ninguém te incomodava, ninguém te apontava o dedo. Era a minha estratégia de sobrevivência, o meu escudo contra um mundo que nunca me quis. As outras crianças, aquelas com risos fáceis ou que sabiam conquistar os adultos com palavras doces, acabavam por encontrar famílias de acolhimento. Eu, João, era como um fantasma. Magro demais, calado demais, desajeitado demais. Ninguém me via como alguém digno de amor ou de um lar. Os anos passaram como um rio lento, e quando fiz 18 anos, o sistema cuspiu-me para o mundo com uma boa sorte, que soava mais como um aviso. Deram-me um aperto de mão rápido e uma mochila com as poucas coisas que chamava de minhas, uma muda de roupa gasta, um par de ténis furados e um caderno onde escrevia pensamentos que nunca partilhava. Sem família, sem dinheiro, sem direção, agarrei a primeira oportunidade que apareceu, uma formação profissional para mecânico automóvel, num centro de formação na Amadora. Não era o meu sonho, mas era um caminho. Deram-me um quarto numa residência social temporária, uma divisão minúscula com uma cama que rangia a cada movimento e paredes manchadas pelo tempo e por quem ali passou antes de mim. Trabalhei até à exaustão para provar que valia alguma coisa, e consegui um emprego numa oficina em Alvalade. O salário era uma miséria, mal chegava para o básico. Em Portugal, conseguir uma casa é como jogar na lotaria, especialmente se é jovem, solteiro e sem filhos. Estás no fim da lista, sempre. Quando me disseram que tinha de deixar a residência porque outros precisavam mais, engoli o orgulho e arranjei um segundo emprego, a servir às mesas num tasco em Alfama, onde as ruelas estreitas cheiravam a sardinha assada e a fado saía das janelas abertas. Corria entre as mesas, equilibrando tabuleiros cheios de copos de vinho e pratos de bacalhau, enquanto os clientes, entre risos e conversas, mal reparavam em mim. Fazia o meu trabalho, mas nunca sorria. Não sabia como. No lar, sorrir era um luxo que podia custar caro. E, no fundo, eu carregava um vazio que não explicava. Sabia, desde cedo, que não sentia o mesmo que os outros rapazes. Enquanto os miúdos no lar falavam de namoradas e faziam piadas sobre conquistas, eu ficava indiferente. Não era por falta de interesse em pessoas, mas as mulheres não me despertavam nada. Não sabia o que sentia, só que era diferente. Nunca tive ninguém para me ensinar o que era o amor, ou como lidar com os sentimentos que às vezes me apertavam o peito. A minha vida era trabalho, noites mal dormidas e uma luta constante para pagar as contas. Tudo mudou numa noite abafada de verão, enquanto limpava uma mesa pegajosa, manchada de cerveja derramada, no tasco onde trabalhava. Um cliente deixou uma gorjeta que me fez parar, 20 euros. 20 euros por um café e um pastel de nata que custavam, juntos, menos de 4. Levantei os olhos para dizer que devia ser engano, mas o homem já tinha desaparecido entre a multidão da rua. Era um tipo na casa dos 30, com um ar cuidado, camisa impecável, provavelmente mais cara que o meu ordenado mensal. O cabelo estava penteado com precisão, como se tivesse saído de um cabeleireiro, e o sorriso, aquele sorriso era diferente. Era como se, por um instante, ele me tivesse visto de verdade. Guardei o dinheiro no bolso, meio desconfiado, pensando que era só um tipo com dinheiro a fingir generosidade. Mas ele voltou. No dia seguinte, e no outro. Sentava-se sempre numa das minhas mesas, pedia um café, às vezes um prato de petiscos, e ficava ali, a ler um livro ou a mexer no telemóvel. Cada vez, deixava uma gorjeta exagerada, tão grande que parecia impossível. Eu não sabia como reagir. Falar com estranhos não era o meu forte. No lar, abrir a boca podia significar problemas, e eu aprendi a guardar as palavras para mim. Mas aquele homem, com o seu olhar calmo e direto, fazia-me sentir algo que não entendia. Ele não me via como os outros clientes, que me tratavam como parte do mobiliário. Ele reparava em mim,
E isso era ao mesmo tempo assustador e fascinante. Numa noite, enquanto eu limpava a mesa dele, ele olhou-me por cima do livro e disse: "Pareces exausto, pá. Tudo bem contigo?" A voz dele era suave, sem um pingo de gozo, diferente dos clientes que atiravam comentários para me fazer sentir pequeno. Gaguejei qualquer coisa, talvez "tá fixe", desviando o olhar. Ele riu, um riso leve, como se soubesse que eu estava a esconder algo. "Chamo-me Miguel", disse, estendendo a mão. Hesitei, com os dedos sujos de molho, mas acabei por apertar a mão dele. Era firme, quente, e, por um momento, senti um aperto no peito, como se o meu coração tivesse decidido bater de forma diferente. Começámos a falar, ou melhor, ele falava e eu respondia com monossílabos. Perguntava-me sobre o trabalho, sobre Lisboa, sobre o cheiro a maresia que pairava nas ruas de Alfama. Eu mal conseguia formar frases, mas ele não desistia. A certa altura, perguntou se eu trabalhava todas as noites. Acenei que sim, e ele franziu o sobrolho. "Então nunca tens tempo para ti?" Encolhi os ombros. Tempo para mim? Isso era ver televisão no meu quarto minúsculo, contar os cêntimos para o aluguer, ou ouvir o fado triste que ecoava da janela do vizinho. Ele abanou a cabeça, como se percebesse algo que eu não via. "Temos de mudar isso, João." O meu nome na boca dele soava diferente. No Tasco, o meu crachá dizia João, mas ninguém se dava ao trabalho de o dizer. Ouvir o Miguel pronunciá-lo fez-me sentir real, como se, pela primeira vez, eu existisse para alguém. A cada conversa, as muralhas que construí ao longo dos anos começavam a ceder, pedaço por pedaço. O Miguel tinha um jeito de me fazer sentir à vontade sem forçar, mas, ao mesmo tempo, eu estava apavorado. Porquê ele? Porquê eu? Um tipo como ele, com roupas caras e um sorriso que iluminava a sala, interessado num rapaz como eu, um ninguém, um miúdo que cresceu sem nada nem ninguém. Naquela noite, quando ele saiu, deixou outra gorjeta generosa e um papel com o número dele. "Liga-me se quiseres tomar um copo." "Não aqui, noutro sítio qualquer." Passei horas a olhar para aquele papel no meu quarto, com o som do elétrico a passar na rua lá fora. Uma parte de mim queria rasgá-lo, voltar à segurança da minha solidão, onde ninguém me podia magoar. Mas outra parte, mais fraca, sussurrava para arriscar. E, pela primeira vez, dei ouvidos a essa voz. Peguei no telemóvel, com as mãos a tremer, e marquei o número, sem saber que aquele gesto ia mudar tudo. Durante 2 dias, o número de Miguel ficou guardado no bolso do meu casaco, um pedaço de papel amarrotado que parecia queimar cada vez que o tocava. Olhava para ele à noite, no silêncio do meu quarto minúsculo em Alfama, com o som distante de um fado vindo da janela de alguém. Pegar no telemóvel para ligar era como enfrentar um monstro. No lar de acolhimento, ensinaram-me a não confiar, a não me abrir, a resolver tudo sozinho. Ligar para alguém, pedir algo, era território desconhecido. Mas o Miguel, com aquele sorriso que parecia enxergar através de mim, tinha plantado uma ideia perigosa. Talvez eu merecesse mais do que esta vida de correria e solidão. Então, numa noite em que derrubei um tabuleiro de copos no Tasco, sob os olhares de gozo dos clientes, perdi a paciência comigo mesmo. Com o coração a martelar, marquei o número dele, "Estou." A voz dele era quente, com um toque de surpresa, mas sem irritação. "Sou eu, o João. O, do Tasco." As palavras saíram tortas, como se eu estivesse a confessar um crime. Houve uma pausa. Pensei que ele tinha desligado. Depois, um riso leve, sem malícia. "João." Até que enfim, pá. Já estava a achar que tinhas deitado o meu número fora. "Desculpa, estive ocupado." Era mentira, e ele sabia. "Ocupado a evitar-me, queres tu dizer?" Brincou ele, com um tom que me fez corar mesmo estando sozinho. Gaguejei qualquer coisa, sentindo o rosto arder. Por que é que falar com ele era tão difícil? Ele continuou, sem me pressionar, como se soubesse que eu precisava de espaço. "Então, quando é que estás livre? Podemos tomar um copo, mas num sítio onde não tenhas de correr com tabuleiros." "Não sei, trabalho muito." "Muito quanto?" "Outro emprego, é isso." Hesitei. Falar de mim era como pisar um campo minado. Mas o tom dele era tão natural, tão sem julgamento, que acabei por ceder. "Sim, mecânico. Numa oficina, durante o dia." "A sério? Isso é fixe." "Consertas Ferraris ou carripanas velhas como as que vejo na doca de Alcântara?" "Um pouco de tudo", murmurei, envergonhado por ele se interessar. A conversa foi aos solavancos. Eu respondia com meia dúzia de palavras, e ele fazia o trabalho todo, puxando por mim, contando histórias sobre Lisboa, sobre o cheiro a castanhas assadas no Rossio no inverno.
A certa altura, ele disse: Olha, João, qualquer dia passo pela oficina. Quero ver o mecânico em ação. O quê? Não, não vale a pena, disparei, em pânico. Tarde demais, já decidi, disse ele, com um riso na voz. Vá, descansa. Até breve, toma cuidado. Quando desligou, fiquei a olhar para o teto rachado do meu quarto, com o coração aos pulos. O que é que eu tinha feito? Por que é que liguei? Era como se tivesse aberto uma porta que não estava pronto para cruzar. Mas, ao mesmo tempo, havia algo na voz dele, na forma como ele parecia querer mesmo conhecer-me, que me fazia querer arriscar. Uns dias depois, estava na oficina, com as mãos cheias de óleo, a lutar com o motor de um Fiat Punto que já tinha visto melhores dias. O chefe tinha-me dado um sermão por demorar numa troca de óleo, e eu estava com os nervos em franja. De repente, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Então, é aqui que o grande João conserta Lisboa, uma carripana de cada vez. Virei-me, e lá estava o Miguel, encostado a um Audi reluzente, com um sorriso maroto. Trazia um blusão de couro, óculos de sol pousados na cabeça, e parecia deslocado naquele espaço sujo, com cheiro a gasolina e pneus. Que raio estás aqui a fazer? Deixei escapar, mais ríspido do que queria. O meu carro precisa de uma revisão. Manutenção básica, sabes como é, pensei em confiar no melhor mecânico da cidade. Senti as bochechas a queimar. Ele estava a brincar, claro, mas o tom era tão genuíno que não sabia se era gozo ou não. Murmurei algo sobre a agenda da oficina, mas ele insistiu para que fosse eu a tratar do carro dele. O chefe, que farejava dinheiro, aceitou na hora. Enquanto trabalhava no Audi, o Miguel ficou por ali, a observar. Não como um cliente chato que fiscaliza, mas como se estivesse mesmo interessado. A certa altura, agachou-se ao meu lado, perto demais para o meu conforto. Tens jeito para isto, pá? Já pensaste em ter a tua própria oficina? Encolhi os ombros, atrapalhado. Os elogios dele eram como pedras a bater na minha armadura. Não estava habituado a ouvir coisas boas sobre mim. Não sou assim tão bom, disse, focando-me no motor para não ter de o olhar. Para com isso. Vejo-te a trabalhar. És cuidadoso, concentrado. Tens talento, João. Ele pousou a mão no meu ombro, só por um instante, mas saltei como se tivesse levado um choque. Ele afastou a mão logo, mas o olhar dele, aquele olhar ficou ali, calmo, paciente, como se visse tudo o que eu tentava esconder. Senti um aperto no peito, uma mistura de medo e algo que não sabia nomear. Porquê ele? Porquê agora? Baixei a cabeça e voltei ao trabalho, rezando para que ele fosse embora. Mas o Miguel não desistia. Percebeu que eu estava a um passo de me fechar outra vez e mudou de tática. Começou a falar de coisas banais, as filas no mercado da Ribeira, uma vez em que tentou fazer uma cataplana e quase incendiou a cozinha. Contava as histórias com um riso que parecia aquecer o ar à volta. E, sem dar por isso, comecei a ouvir com atenção. Não a responder muito, mas a ouvir. A certa altura, ele tirou uma garrafa de água do saco e passou-me. Toma, parece estar a derreter aí debaixo do capô. Aceitei a garrafa, desconfiado, mas agradeci com um resmungo. Ele sorriu, e, pela primeira vez, senti algo dentro de mim ceder. Não muito, apenas uma rachadela na muralha que construí ao longo dos anos. Ele não forçava, não exigia nada, mas estava lá, presente, e isso fazia toda a diferença. Quando acabei a revisão do Audi, ele olhou-me nos olhos e disse: Fizeste um trabalho do caraças, João. Volto cá. E não é só pelo carro. Piscou-me o olho, e o meu coração deu um salto. Quis dizer-lhe para ir embora, para me deixar em paz, mas, ao mesmo tempo, queria que ficasse. Era demasiado. Demasiadas emoções, demasiadas perguntas. Viu entrar no carro e arrancar, o motor a ronronar suavemente. E, naquele momento, soube que estava metido em sarilhos. Porque Miguel, com aquele sorriso e aquela paciência, estava a derrubar, aos poucos, todas as defesas que eu tinha construído. E eu, apesar do medo, começava a querer que ele continuasse. Nunca tirei um dia de folga. Nunca. Para quê? Dias livres eram para quem tinha uma vida de verdade, amigos para encontrar, uma família para visitar. Eu só tinha a oficina em Alvalade e os turnos no Tasco em Alfama, correndo entre mesas cheias de copos de vinho tinto e pratos de amêijoas à bolhão pato. A minha existência era uma roda de hamster, trabalho, sono, contas para pagar, e o vazio que carregava desde o lar de acolhimento. Mas desde que o Miguel entrou na minha vida, algo começou a mudar, como se ele tivesse pegado no puzzle da minha existência e o sacudisse com cuidado. Ele aparecia regularmente, ora na oficina, ora no Tasco,
sempre com aquele sorriso que me aquecia o peito e, ao mesmo tempo, me assustava. Falava comigo, fazia perguntas, e mesmo que eu respondesse com monossílabos, ele não desistia. E eu, aos poucos, começava a deixar que ele se aproximasse, como se a armadura que construí no lar estivesse a rachar sob o peso da sua paciência. Numa noite, depois de um turno caótico no Tasco, onde mal tive tempo para respirar entre pedidos e reclamações, o Miguel apareceu mesmo quando eu estava a arrumar. João, já pensaste em tirar um dia só para ti? Sair, ver algo além de motores e tabuleiros? Perguntou ele, encostado ao balcão com aquele ar descontraído. Encolhi os ombros, como sempre, mas ele insistiu. Vá, no sábado, vem comigo. Vamos dar uma volta, nada de especial, só estar juntos. Quis dizer que não, por instinto, porque abrir-me para alguém era como saltar de um penhasco. Mas havia algo nos olhos dele, uma sinceridade que me fez hesitar. Parecia que ele queria mesmo a minha companhia. Pela primeira vez na vida, pedi um dia de folga ao dono do Tasco. O homem olhou-me como se eu tivesse pedido a lua, mas acabou por ceder, resmungando algo sobre jovens preguiçosos. O sábado chegou, e eu era um novelo de nervos. Encontrámo-nos no Jardim da Estrela, um daqueles sítios em Lisboa onde as famílias passeiam, as crianças correm atrás de pombos, e os velhotes jogam as cartas debaixo das árvores. O Miguel estava lá, de calças de ganga e camisola, menos formal que o costume, mas com aquele charme que fazia as pessoas virarem a cabeça. Eu, com os meus ténis gastos e um casaco velho, sentia-me deslocado, como um miúdo que não sabe onde se meter. Sentámo-nos num banco de madeira, com vista para o lago onde os patos nadavam preguiçosamente. Ele tirou um termos de café e 2 copos de papel do saco. Toma, ofereço eu, disse, passando-me um. Murmurei um obrigado, mas não consegui encará-lo. Os meus olhos fixaram-se no copo, como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Ele começou a falar, como sempre, levando a conversa. Contava histórias do trabalho dele, numa agência de publicidade no Chiado, com clientes que pediam o impossível e colegas que passavam o dia a queixar-se. Eu ouvia, meio calado, mas gostava do som da voz dele, da forma como ele transformava histórias banais em algo que me fazia querer ouvir mais. A certa altura, ele parou e olhou para mim. E tu, João? Sempre viveste em Lisboa? Tens família por cá? A pergunta caiu como uma pedra no meu peito. Família era um assunto que eu evitava a todo custo. Apertei o copo com força, sentindo o calor do café nas mãos. Não tenho ninguém. Cresci num lar de acolhimento, disse, com a voz rouca, olhando para o lago. Fez-se um silêncio. Levantei os olhos, esperando ver pena, aquele olhar que as pessoas lançam quando não sabem o que dizer. Mas o Miguel, ele só parecia triste, não por ele, mas por mim. Desculpa, não sabia, murmurou, com uma suavidade que me desarmou. Não faz mal, já estou habituado, respondi, tentando soar indiferente. Mas com ele, as palavras pesavam mais. Desviei o olhar, esperando que ele mudasse de assunto. E ele mudou. O Miguel tinha um jeito de perceber quando eu estava no limite. Passou a contar histórias da infância dele, dos verões passados em Sesimbra com os pais, das vezes em que tentava apanhar caranguejos na praia e acabava com os pés cheios de areia. Contou-me de uma vez em que ele e o irmão mais novo tentaram construir uma jangada com tábuas velhas, e a coisa desmoronou-se assim que tocaram na água. Eu ouvia, e, sem dar por isso, deixei escapar um sorriso. Não era um sorriso grande, apenas um esboço, tímido, que me apanhou desprevenido. Nos dias que se seguiram, o Miguel mudou de estratégia. Começou a trazer-me coisas, mas não eram presentes fúteis. Eram coisas que importavam. Num dia, apareceu na oficina com uma caixa de ferramentas nova, com chaves de fenda e alicates que valiam mais do que o meu salário de um mês. Vais precisar disto, não vais, disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Noutra vez, trouxe-me um cachecol de lã, porque tinha reparado que eu tremia de frio a caminho do trabalho, com o vento de inverno que soprava do Tejo. Cada vez que ele fazia algo assim, eu murmurava um obrigado, mas por dentro estava perdido. Por que é que ele fazia isto? Por que é que se dava ao trabalho com alguém como eu? Numa noite, depois de um turno no Tasco, acabámos a caminhar pelas ruas de Lisboa. O frio cortava, as luzes das montras do bairro alto brilhavam, e o Miguel caminhava ao meu lado, com o ombro a roçar no meu de vez em quando. Falávamos de coisas simples, o cheiro a pastel de nata que vinha de uma confeitaria, o barulho dos elétricos a subir a calçada da Glória. Mas eu sentia uma tensão dentro de mim, como uma corda prestes a partir. A certa altura, ele parou no meio da rua, debaixo de um candeeiro, e olhou-me nos olhos. João, por que é que pareces sempre querer fugir de mim? O meu coração disparou. Enfiei as mãos nos bolsos, baixando a cabeça.
Por que é que eu, Miguel? Perguntei, com a voz a tremer. Não sou ninguém. Não tenho nada, não sou esperto, não sou nada de especial. Nem sei como se gosta de alguém. Ele franziu o sobrolho, e por um segundo, pensei que ia virar costas. Mas, em vez disso, aproximou-se, tão perto que sentia o calor do hálito dele. João, não precisas de ter nada. És tu. És verdadeiro, és forte, passaste por coisas que eu nem imagino. E gostar de alguém? Isso aprende-se. Se quiseres tentar. Quis responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele levantou a mão, devagar, e tocou-me na cara. Estremeci, mas não me afastei. Os dedos dele eram quentes, e, pela primeira vez, não me senti julgado. Ele inclinou-se, e antes que eu pudesse entrar em pânico, os lábios dele roçaram nos meus. Foi suave, hesitante, como se me estivesse a dar espaço para recuar. Mas eu não recuei. Fechei os olhos e deixei aquele beijo quebrar as barreiras que tinha construído. Era assustador, mas também era a primeira vez que me sentia vivo. Quando ele se afastou, sorriu, um sorriso que dizia tudo o que eu não conseguia exprimir. Vamos no teu ritmo, João. Prometo. E, pela primeira vez, acreditei nele. O Miguel tinha virado a minha vida do avesso, e eu ainda estava a tentar habituar-me à ideia. Cada olhar dele, cada conversa, cada toque leve no meu braço fazia as muralhas que construí durante anos desmoronarem-se um pouco mais. Era assustador, mas também era como descobrir uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Passei a vida a esconder-me, a proteger-me de tudo e de todos, mas com o Miguel, comecei a querer arriscar. Depois daquele beijo na rua, sob o candeeiro do bairro alto, algo em mim mudou. Não de uma vez, não completamente, mas o suficiente para me abrir, para falar mais, para deixar o Miguel entrar no meu mundo. E ele, com aquela paciência que parecia não ter fim, estava sempre lá, com um sorriso que apagava as sombras da minha vida. Numa noite, depois de um turno no Tasco em Alfama, o Miguel sugeriu que fossemos para o meu quarto. Não era nada de especial, disse ele, só para passarmos um bocado juntos. Hesitei. O meu quarto era um buraco, uma cama que rangia como um barco velho, paredes com manchas de umidade, e um frigorífico que fazia mais barulho do que os elétricos na calçada da Glória. Mas ele insistiu, com aquele jeito suave que me desarmava. João, quero ver onde vives. Não é para julgar, é para te conhecer melhor. Cedi, com o coração aos pulos, convencido de que, ao ver a minha realidade, ele ia fugir a 7 pés. Talvez, no fundo, eu quisesse isso, seria mais fácil voltar à minha solidão do que enfrentar a ideia de ser amado. Quando abri a porta do meu quarto, a luz fraca de uma lâmpada nua revelou o desastre, um colchão no chão, uma cadeira que parecia prestes a desabar, e uma pilha de roupa lavada mas amarrotada. Baixei os olhos, esperando uma desculpa qualquer para ele se ir embora. Mas o Miguel só sorriu. É acolhedor, pá, disse, com um riso leve, e percebi que não estava a gozar. Sentou-se na cadeira, como se fosse o lugar mais confortável do mundo, e puxou-me para me sentar na beira do colchão. João, não precisas de morar num palácio para eu querer estar aqui. És tu que importas. E então, ele começou a falar a sério, não só as histórias engraçadas que contava para me fazer rir. Abriu-se sobre a vida dele, e eu percebi porque é que ele era tão diferente. O Miguel vinha de um mundo que, à primeira vista, parecia perfeito, uma família com dinheiro, estudos numa universidade privada, um emprego numa agência de publicidade no Chiado que pagava bem. Mas, por baixo disso, havia cicatrizes. Contou-me que amigos de longa data o tinham traído, colegas tinham roubado o mérito do seu trabalho, e houve um ex-namorado que o magoou profundamente. Ele via o meu cartão de crédito antes de me ver a mim, disse, com a voz baixa, os olhos fixos num canto do quarto. Gostava dos jantares caros, dos presentes, da ideia de estar com alguém como eu. Mas de mim, como pessoa. Não queria saber. Ouviu, com o peito apertado. O Miguel, com todo o dinheiro, confiança e charme que eu invejava, tinha sofrido como eu. Decidi parar tudo, continuou ele. Nada de relações, nada de complicações. Queria perceber o que realmente importava. E depois, vi-te. Eu. O miúdo magricela do Tasco, a correr com tabuleiros, com um ar triste e roupas gastas. Eu, murmurei, sem acreditar. Sim, tu, João. Estavas ali, a trabalhar como se o mundo dependesse disso, sem tentar impressionar ninguém. Eras, real, honesto, verdadeiro. Quis saber mais sobre ti. E quanto mais te conhecia, mais, ele hesitou, como se as palavras fossem grandes demais. Mais te amava. Senti um nó na garganta. Nunca ninguém me tinha dito algo assim. Quis fugir,
esconder-me, mas os olhos dele seguraram-me ali, como uma âncora. Por que eu, Miguel? Perguntei, mais uma vez. Não tenho nada para te dar. Ele abanou a cabeça, com um sorriso triste. Tens tudo, João. És autêntico. Não queres o que eu tenho, queres-me a mim. E isso é mais do que suficiente. Naquela noite, algo mudou dentro de mim. Acreditei nele. Pela primeira vez, senti que ele via quem eu era, não apenas um rapaz perdido, marcado pela vida. A partir daí, começámos a namorar a sério. Não eram só encontros no Tasco ou passeios pelo Jardim da Estrela. Eram momentos de verdade, onde eu aprendia o que era estar com alguém, deixar alguém gostar de mim. O nosso primeiro encontro a sério foi num restaurante pequeno perto do Cais do Sodré, um sítio simples, com mesas de madeira e luzes quentes que faziam lembrar as tascas antigas de Lisboa. O Miguel insistiu que eu escolhesse o lugar, e eu entrei em pânico, sem saber o que fazer. Ele riu e ajudou-me a encontrar aquele restaurante, com um menu cheio de pratos caseiros como arroz de pato e bacalhau com natas. Sentámo-nos junto à janela, com vista para o Tejo, onde as luzes dos barcos dançavam na água. Ele pediu um copo de vinho verde, eu fiquei pela água, porque queria manter a cabeça no lugar. Falámos, ou melhor, ele falou e eu comecei a responder mais do que o costume. Contou-me histórias da infância, como quando ele e o irmão faziam corridas de bicicleta nas ruas de Sesimbra e acabavam sempre a discutir. Eu, timidamente, partilhei pedaços do meu passado, não os piores momentos do lar, mas pequenas coisas, como a vez em que encontrei o manual velho de mecânica e passei noites a lê-lo à luz de uma lanterna, escondido debaixo dos lençóis. A certa altura, ele pegou na minha mão, ali mesmo, em cima da mesa. Estremeci, mas não a puxei. Os dedos dele eram quentes, firmes, e senti-me seguro. Ficas bonito quando falas de algo que te apaixona, disse ele, e eu baixei os olhos, envergonhado. Mas ele continuou, dizendo coisas que eu nunca tinha ouvido, palavras que me faziam sentir digno. Digno de estar ali, com ele, a partilhar aquele momento. Depois do jantar, caminhámos ao longo do Tejo, com o frio da noite a morder-nos a pele. Ele passou-me o cachecol que me tinha oferecido antes, e parávamos de vez em quando para ver os barcos passarem, as luzes a refletirem na água. No momento, ele puxou-me para si e beijou-me, ali, à beira-rio, com o som do rio a embalar-nos. Não foi como da primeira vez, cheio de medo. Desta vez, foi quente, cheio de esperança. Com o Miguel, eu estava a aprender o que era o amor. E, pela primeira vez, queria acreditar que era possível. 6 meses passaram, e a minha vida era irreconhecível. Eu, o miúdo que cresceu num lar de acolhimento, sem ninguém para chamar de família, tinha agora um lar de verdade. Mudei-me para o apartamento do Miguel, um espaço luminoso na Lapa, com janelas grandes que deixavam entrar o sol de Lisboa e uma vista para os telhados vermelhos da cidade. Nos primeiros dias, sentia-me como um gato assustado, sempre à espera de fazer algo errado, de estragar tudo. Mas o Miguel tornava tudo mais fácil. Acordava-me com um café quente e um sorriso, dizendo coisas como: João, és a melhor coisa que já me aconteceu. Ele falava da minha lealdade, da minha honestidade, de como eu o tratava bem, diferente das pessoas que o tinham usado no passado. E eu, aos poucos, começava a acreditar. Com ele, sentia-me em casa pela primeira vez na vida. Deixei o emprego no Tasco em Alfama. O trabalho na oficina em Alvalade tinha evoluído, e consegui um lugar numa garagem maior, perto do Parque das Nações, onde o salário era um pouco melhor. Não era grande coisa comparado com o que o Miguel ganhava na agência de publicidade, mas eu fazia questão de pagar a minha parte, de não depender dele. Ele aceitava, com um sorriso maroto, como se soubesse que, com o tempo, eu ia relaxar. És teimoso, mas eu gosto disso, dizia ele, rindo, enquanto tomávamos café na varanda, com o som distante do Tejo a embalar as manhãs. Um dia, o Miguel anunciou que íamos visitar os pais dele, numa vila no Alentejo. Fiquei petrificado. Eu, o rapaz do lar de acolhimento, a conhecer uma família de classe média alta, com uma casa cheia de coisas que eu nunca poderia sonhar ter. O medo apertava-me o estômago, mas o Miguel pegou na minha mão e disse: Estás comigo, João. Vai correr tudo bem. A confiança dele era contagiante, e, contra todas as minhas dúvidas, concordei. Chegámos à casa dos pais dele numa tarde quente, com os campos dourados do Alentejo a perderem-se no horizonte e o cheiro a ervas secas no ar. A mãe do Miguel, Dona Margarida, recebeu-nos com um sorriso educado, mas os olhos dela analisaram-me como se eu fosse um enigma. Sentámo-nos na sala, rodeados de móveis de madeira polida e quadros que pareciam saídos de uma revista. Ela não perdeu tempo e foi direta: João, quem são os teus pais? Onde estudaste? Senti um nó no estômago, mas antes que eu pudesse responder, o Miguel interveio: Isso não importa, mãe. Ela insistiu, com um tom cortante: Importa sim, Miguel.
Quer saber quem é este rapaz? Respirei fundo, tentando manter a calma. Não tenho família, Dona Margarida. Cresci num lar de acolhimento. Estudei mecânica e trabalho como mecânico. Ela ergueu uma sobrancelha, o olhar deslizando para o Miguel, como se dissesse: este rapaz está atrás do teu dinheiro. Então, não deves ganhar muito, suponho. Apertei os punhos debaixo da mesa, mas respondi com firmeza: não tanto como o seu filho, mas o suficiente para viver. O Miguel pousou a mão no meu joelho, um gesto discreto que me deu força. O pai dele, Sr. António, observava em silêncio, com um olhar que parecia ler mais do que as palavras diziam. Via como Miguel me olhava, como eu deixava a mão dele ficar ali. A certa altura, ele levantou-se. João, queres ver o meu carro? O Miguel suspirou. Pai, viemos visitar-vos, não falar de carros. Está tudo bem, Miguel, disse eu, aliviado por sair daquela sala. Gosto de ver carros. Qual é o modelo? Fomos para a garagem, onde uma Renault antiga, com a pintura a descascar, esperava por atenção. Enquanto examinava o motor, o Sr. António ficou ao meu lado, de braços cruzados. Rapaz, tens a certeza dele? Perguntou, apontando com o queixo para o Miguel, que nos tinha seguido. O Miguel respondeu antes de mim, com uma convicção que me fez estremecer, mais certeza do que alguma vez tive. O pai dele acenou com a cabeça, um sorriso discreto nos lábios. Ele via o que eu demorei meses a aceitar: o Miguel amava-me, e eu amava-o de volta. Não pelo que ele tinha, mas por quem ele era. Naquele momento, olhando para o motor da Renault, percebi que talvez, só talvez, eu tivesse o direito de ser feliz. De volta a Lisboa, a nossa vida juntos ganhou um ritmo novo. Passávamos as noites a ver o pôr do sol no mirador da Senhora do Monte, com a cidade a brilhar lá embaixo. O Miguel contava-me histórias sobre os seus sonhos, sobre querer viajar para o Douro ou até para os Açores, e eu, pela primeira vez, imaginava um futuro que não era só sobreviver. Ele ensinou-me a cozinhar um arroz de marisco decente, rindo quando eu queimava o alho, e eu mostrei-lhe como trocar o óleo de um carro sem sujar tudo à volta. Era simples, mas era nosso. Numa noite, enquanto caminhávamos pela Avenida da Liberdade, com as luzes das lojas a iluminarem o caminho, o Miguel parou e olhou-me nos olhos. João, sabes por que te amo? Perguntou. Antes que eu pudesse responder, ele continuou: porque és tu. Não tentas ser outra pessoa. Passaste por tanto, e mesmo assim, és gentil, és verdadeiro. E eu quero estar contigo, em todos os dias bons e maus. Senti um aperto na garganta, mas desta vez não era medo. Era algo maior, algo que aquecia o peito. Peguei na mão dele, ali, no meio da avenida, sem me importar com quem passava. Também te amo, Miguel, disse, pela primeira vez, e as palavras soaram certas. Naquela noite, deitado ao lado dele, com o som da cidade a entrar pela janela, percebi que tinha encontrado mais do que um amor. Tinha encontrado um lar, um lugar onde podia ser eu mesmo, sem armaduras, sem medo. E, pela primeira vez na vida, senti que pertencia a algum lugar.